Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 161º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 1, livro de Salmos, capítulo 100 e o livro do apóstolo Tiago, capítulo 3. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem importante. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, do qual estamos fazendo agora, a leitura da Bíblia, dedicar tempo aos nossos devocionais, orar junto conosco. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, a roupa, celular. Ele vem para roubar esta semente, a leitura da Bíblia em 365 dias, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos parentes, irmãos queridos a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra em nome de Jesus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Então Davi disse: "Como foi isso? Conte-me o que aconteceu." O moço respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram." Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos?" Então o moço portador das notícias disse: "Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: 'Eis-me aqui.' Ele me perguntou: 'Quem é você?' Eu respondi: 'Eu sou amalequita.' Então ele me disse: 'Venha aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido.' Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Davi manda matar o amalequita." Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: "De onde você é?" Ele respondeu: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." Davi lhe disse: "Como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: "Vá até lá e mate-o." Ele foi e o matou, enquanto Davi dizia: "O seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: 'Matei o ungido do Senhor.'" A lamentação de Davi por Saul e Jonatas. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação:
E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes! Não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha! Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo, excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 10. As Escrituras nos dão 3 relatos sobre a morte de Saul e seus filhos. 1 de Samuel, capítulo 31, versículos 1 a 3. A notícia do mensageiro aqui em 2 de Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 10. E o registro em 1 de Crônicas, capítulo 10, versículos 1 a 14. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. No dia em que Davi estava aniquilando os amalequitas, os filisteus estavam vencendo Saul e seu exército no monte Gilboa, onde mataram Saul e seus 3 filhos. Conforme 1 de Samuel, capítulo 31, 1 de Crônicas, capítulo 10, versículos 1 a 12. No dia seguinte, enquanto Davi voltava para Ziclag, os filisteus humilhavam Saul ao profanar seu corpo e o dos seus filhos. O mensageiro amalequita partiu para levar a notícia a Davi. Davi levou pelo menos 3 dias para chegar a Ziclag, que ficava a 130 quilômetros da cena da batalha. Portanto, foi no 3º dia de Davi em Ziclag que ele recebeu a trágica notícia de que Israel havia sido derrotado e que Saul e seus 3 filhos estavam mortos. Compreendendo o versículo 10, de acordo com 1 de Crônicas, capítulo 10, versículos 4 a 5, Saul encontrou a morte ao jogar-se sobre sua espada. Mas o mensageiro disse que matou o rei para impedir que ele tivesse mais sofrimento e humilhação. A provável explicação é que o mensageiro estava mentindo. Exposição bíblica dos versículos 15 a 16. Não há dúvida de que o homem estava no campo de batalha, enquanto procurava despojos. Ele encontrou o corpo de Saul e de seus filhos, antes que os filisteus os identificassem. Então tirou as insígnias, a braçadeira e a coroa de ouro que Saul usava no capacete. Entretanto, os amalequitas não matou Saul como havia alegado, porque o rei e seus filhos estavam mortos. Mas, ao fazer essa afirmação, ele perdeu a própria vida. Compreendendo o versículo 16, ao matar o mensageiro, Davi honrou Saul e seus filhos e demonstrou publicamente que não era inimigo de seu rei e muito menos estava alegre com a sua morte. Honrar Saul era perigoso porque Davi e seus homens estavam vivendo em territórios inimigos e o rei dos filisteus ainda o considerava como aliado. O fato de Davi respeitar o rei morto de Israel poderia ser considerado um ato de traição, mas o Senhor protegeu Davi e assim ele não teve medo de expressar sua lealdade a Saul. Sejam quais forem os defeitos e pecados que encontramos na vida de Davi, uma de suas principais qualidades, que deve ser imitada, foi sua persistente confiança no Senhor.
Exposição bíblica dos versículos 17 a 18. A dor de Davi com a morte de Saul e Jonatas era sincera e, para fazer o povo se lembrar deles, escreveu um canto comovente em honra aos dois. Davi ordenou que este lamento fosse ensinado e cantado em sua tribo ancestral de Judá. Sem dúvida, o povo de outras tribos o aprendeu e apreciou também. Compreendendo o versículo 19, uma das palavras-chave neste capítulo é caíram, encontrada no versículo 19 e 27, e também na língua original dos versículos 4, 10 e 12. Quando começou sua carreira real, Saul foi descrito como um homem excepcionalmente superior, tanto que os mais altos batiam nos seus ombros. 1 de Samuel capítulo 9, versículo 2. E também 1 de Samuel capítulo 10, versículo 23 e capítulo 16, versículo 7. Contudo, ele terminou sua carreira como um rei caído. Ele caiu estendido no chão, de medo, na casa da médium, conforme 1 de Samuel capítulo 28, versículo 20. E caiu no campo de batalha diante do inimigo, conforme 1 de Samuel capítulo 31, versículo 4. Os perigos de perdermos nosso caminho e abandonarmos aquilo que sabemos estão sempre presentes. Precisamos nos lembrar do conselho de 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Compreendendo o versículo 23, para Davi, Jonatas e Saul não foram somente grandes soldados, ágeis como águia e fortes como leões, mas também homens amados, que foram leais um ao outro e ao povo, mesmo na morte. Com o seu encontro com Samuel na casa da médium, Saul soube que ele e seus filhos morreriam naquele dia na batalha, conforme 1 de Samuel capítulo 28, versículo 19. Mas, mesmo assim, entrou na peleja determinada a dar o melhor de si. Jonatas sabia que seu pai havia desobedecido a Deus e pecado contra Davi, mas ficou ao seu lado na luta. Mesmo com a derrota do exército de Israel, Davi queria que o povo se lembrasse da grandeza de seu rei e dos filhos dele. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 1, trago o versículo 27. Ao compor e ensinar este lamento, Davi talvez tivesse muito propósito em mente. Primeiro, ele honrou Saul e Jonatas, ensinando o povo a respeitar a monarquia. Uma vez que Saul foi o primeiro rei de Israel, os judeus poderiam concluir que todos os seus sucessores seguiriam seu mau exemplo e possivelmente arruinariam a nação. Por isso, Davi procurou fortalecer o conceito de monarquia. A canção também demonstrava claramente que Davi não tinha ressentimento algum contra o seu sogro e soberano. Por fim, Davi foi um exemplo a ser seguido por todos nós a prestar uma homenagem amorosa àqueles que morreram em combate para proteger seu povo. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 100. Hino de louvor. Salmo de ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 100, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Este salmo é um clímax apropriado para a coletânea de salmos reais, conforme Salmos 93, 95 a 100. Ele resume a ênfase desses salmos no governo soberano de Deus, em sua bondade para com seu povo, na responsabilidade de todas as nações de reconhecê-lo, na importância da exaltação e da adoração dadas ao Senhor por seu povo.
Somos exortados em Efésios 5, versículo 18, a nos enchermos do Espírito de Deus, e a prova dessa plenitude é estarmos alegres, conforme Efésios 5, versículo 19, e sermos gratos, conforme Efésios 5, versículo 20, e submissos, conforme Efésios 5, versículos 21 e capítulo 6, versículo 9. Em Colossenses 3, versículos 16 a 25, somos instruídos a ser cheios da palavra de Deus e, quando somos, temos alegria, conforme Colossenses 3, versículo 16. Manifestamos gratidão, Colossenses 3, versículo 17. E submissão, Colossenses 3, versículos 20 a 25. Essas três características, e elas andam juntas, do cristão controlado pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, são apresentadas neste maravilhoso salmo de ação de graças. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Podemos entender facilmente os gritos de alegria do povo de Israel em louvor ao seu grande Deus. Versículo 3 e 5. Mas o salmista pede a todas as nações da terra que o louvem. Este é um tema recorrente nos salmos reais, conforme capítulo 97, versículos 1 e 6, capítulo 98, versículos 2 a 4 e o versículo 7, e também capítulo 99, versículos 1 e 2. Pois era responsabilidade de Israel apresentar os gentios ao Deus vivo e verdadeiro. A adoração leva ao serviço e o verdadeiro serviço à adoração. Se cantarmos no Espírito e com entendimento, nossos cânticos são recebidos no céu como sacrifício ao Senhor. Conforme Hebreus 13, versículo 15. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 100, trago o versículo 3. O que temos vivido em nosso coração é o que confessamos abertamente aos outros, dando testemunho de nosso glorioso Deus. Conforme 1 de Reis, capítulo 18, versículo 39. A expressão nos fez significa muito mais do que nos criou, pois ele também criou as nações que não o conhecem. Significa que o Senhor nos constituiu como uma nação, seu povo escolhido. Este versículo é uma simples declaração de fé. O Senhor é Deus, Criador, Redentor e Pastor, e nós estamos sujeitos a Ele. Se as ovelhas não se submetem ao seu pastor, elas irão se perder e correr perigo. Vamos para a leitura no livro de Tiago, capítulo 3. Dominar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A sabedoria lá do alto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta.
Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Compreendendo o livro de Tiago, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 12. O poder das palavras é um dos maiores poderes que Deus nos deu. Com a língua, as pessoas podem louvar a Deus, orar, pregar a palavra e levar os perdidos a Cristo. Que privilégio! Mas com essa mesma língua, elas podem contar mentiras, arruinar reputações maldosamente ou partir o coração de uma pessoa. A habilidade de falar palavra é a capacidade de influenciar os outros e de realizar tarefas extraordinárias, mas não damos valor a essa habilidade. Nesta sessão, vemos a importância de controlar as palavras ditas e as possíveis consequências daquilo que falamos. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Tanto o freio como o leme devem superar forças contrárias. O freio deve vencer a natureza selvagem do cavalo e o leme precisa lutar contra os ventos e correntes que tentam tirar o navio de seu curso. A língua humana também deve vencer forças contrárias. Temos uma velha natureza que quer nos controlar e nos levar ao pecado. Certas circunstâncias podem levar-nos a dizer coisas que não deveríamos dizer. O pecado no íntimo e as expressões externas estão continuamente tentando controlar a nossa língua. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. O fogo não só pequeno, mas aumenta e gera calor. Ele também provoca destruição, deixando para trás um monte de cinzas. Houve um incêndio no porão da casa de um amigo e foram tantos os danos causados pela fumaça no andar de cima que a família teve de se mudar enquanto a residência era redecorada. As palavras impetuosas podem contaminar uma casa, uma classe de escola dominical, uma igreja. A única coisa que pode lavar essa contaminação é o sangue de Jesus Cristo. Exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Uma fonte provê a água doce de que uma pessoa precisa para se manter viva. Em qualquer cidade ou povoado, a presença de uma nascente de água doce é uma grande bênção. Os seres humanos precisam de água não só para beber, mas também para lavar, cozinhar, regar lavouras e uma série de outras atividades tão necessárias à vida. A água dá vida, da mesma forma nossas palavras podem conceder vida. No entanto, se não for usadas com controle, a mesma água pode trazer morte e destruição. Exposição bíblica dos versículos 13 a 18. Os cristãos confiam no céu para receber tudo aquilo que precisam. Sua cidadania está no céu, conforme Filipenses 3, versículo 20, assim como seu Pai está nos céus, conforme Mateus 6, versículo 9. Seus tesouros estão no céu, não na terra, conforme Mateus 6, versículos 19 a 20. Eles nasceram do alto, conforme João 3, versículos 1 a 7, quando confiaram em Jesus Cristo. Seu lar está no céu, conforme João 14, versículos 1 a 6, e a sua esperança também. Eles depositaram seu afeto e sua atenção nas coisas do alto, não nas da terra, conforme Colossenses 3, versículos 1 a 4. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 24 e versículo 30. A palavra de Deus também é nossa sabedoria, conforme 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 15. E Tiago mostra ainda que encontramos sabedoria por meio da oração de fé, conforme Tiago 1, versículo 5. E eu encerro a leitura da Bíblia e também na compreensão do livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, trago o versículo 17. A fonte da verdadeira sabedoria espiritual é Deus. Receber sabedoria de qualquer outra fonte é pedir para ter problemas.
Não precisamos ter a falsa sabedoria do mundo, uma sabedoria que satisfaz a carne e realiza o trabalho do diabo. Nossa sabedoria deve vir de Deus. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.